noite. Nós estamos aqui para apresentar assuntos em psicanálise contemporânea. Hoje a nossa convidada é a digníssima professora Cristiane Holanda. O tema é psicanálise e educação. Prazer estarmos com você aqui. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Muito obrigada. Como já foi dito, né, a Cristiane é nossa professora já há alguns anos, a gente já se conhece também. Há quase um divórcio aqui na Nassau, desde 2016. Desde 2016, é muito tempo já, né? Já há algum tempo. Muito tempo já por aqui, né? E hoje a gente vem com essa ação, né? O último podcast da ação da professora Daniele Feitosa, que é nossa supervisora e faz parte da composição de carga horária de estágio. Beleza. Tá? Hoje, como a gente já conversou aqui, o Joãozinho já apresentou, a gente vem conversar um pouquinho, vai dialogar de forma muito informal também. Beleza. Pode ficar tranquila, relaxa. Minha primeira vez, gente. Tenham piedade, que a primeira vez sempre é mais difícil. Mais difícil. Mas nada que não posso falar, mas que vai dar certo depois. Tranquilo. Tá de boa. Então, Cris, eu queria saber de você, primeiro se apresente, como foi que você chegou aqui como foi que se deu para você essa entrada de sair da faculdade como formação e entrar como professora, docente, como docente. Como é que se deu isso? O percurso, né, na docência. Bom, assim, eu entrei na faculdade, assim, na psicologia, na verdade, mais pelo interesse pela psicanálise. Né? Então, assim, já tinha essa referência, né? É uma coisa que eu gostava. Então, assim, eu não tinha dúvidas na faculdade que, né, a minha área de interesse seria a psicanálise. Né? As outras perspectivas de trabalho dentro desse campo psi não me atraíam tanto. Então, foi realmente voltado para a psicanálise. E, assim, eu gosto da área do estudo. Né? Então, era uma coisa que eu não pensava inicialmente, mas no decorrer do curso, né, em função da relação com o professor de supervisão de estágio, né, alguém que eu gosto muito, né, uma pessoa muito legal, o professor Henrique Carneiro. E assim, eu acabei derivando, então, para a área acadêmica. Né? Aí fiz o mestrado, né, inicialmente, tudo na Unifor, né, eu sou cria lá da Unifor. Fiz o mestrado em psicologia, né, que tinha aberto há pouco tempo por lá, e, alguns anos depois, enveredei pelo doutorado. Passei um tempo na clínica, né, mas, assim, no momento, não é algo que me mobilize. Realmente, eu gosto mais dessa área do estudo, né, a área de pesquisa me atrai bem mais. Né, e, a partir daí, abre espaço, então, para isso, para eu dar aula. Né? Então, a gente, quando está no mestrado, quando está no doutorado, a gente faz os estágios em docência. Né? Então, eu já comecei a dar aula nesse período, né? A partir daí. E, assim, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, me dá prazer. Né? Apesar daquelas dificuldades que eu estava pontuando para vocês. Né? Se alguém dissesse assim, alguns anos atrás você ia dar aula, eu disse, pô, não tinha a menor condição. Né? Mas, assim, é uma coisa que rolou, a gente vai criando mecanismos para lidar com isso. Né? Eu gosto muito. E, assim, como eu disse, acho que derivou muito do meu interesse pela psicanálise e pelo estudo. Né? Acho que, assim, eu casei as duas coisas, né? Apesar da perspectiva eminentemente clínica da psicanálise, né? Obviamente, mas, assim, eu gosto mais da psicanálise para me trazer discussões, né? E assim, com outros autores, com outros pensadores, né? Me atrai profundamente essa vertente. Então, para mim, o trajeto é mais ou menos esse, né? A psicanálise como um grande empreendimento intelectual, né? Como, pensando até no que a Roudinesco diz, né? A Elisabeth Roudinesco, lá como a psicanálise chegou na França, né? Que era uma coisa subversiva, empreendimento intelectual. Então, assim, para mim, me interessa muito esse lugar subversivo, esse lugar de criticidade da psicanálise, esse lugar de sair do senso comum. Então, eu acho que né, puxou, né, muito para a área da pesquisa, assim, correlacionou com a área da pesquisa em função dessa capacidade de crítica da psicanálise, né, de sair desse lugar comum, né, de um discurso comum que a gente vê por aí. Né, a psicanálise ela quebra com tudo isso, né, e é muito interessante. Então, foi sempre por essa via e, assim, uma profunda admiração pelo Freud, né, um baita pensador, grande pensador, né, mas, assim, sem tratar
Acho que é um ponto para a gente pensar. Eu estou falando demais, tu me interrompeu. Pode continuar, Vamos tá agora. gostoso. Enquanto estiver gostoso, a gente quer. Mas, assim, a gente pensar a psicanálise, como eu disse, a sua capacidade de crítica, de rever, né, de repensar o senso comum. Então, não tratá-la como, às vezes, há alguns posicionamentos de uma maneira, assim, quase que dogmática. Né? A psicanálise, né, a gente não pode... Né, discutir com outros autores, né, a gente fica preso nesse, né, na letra. Fica engessado. Engessado ali no que Lacan disse, a letra de Lacan. Né, tem, às vezes, uma perspectiva assim, um pouco fechada, que não me atrai também. Né, assim, então, acho que a psicanálise, aí eu vou até pegar, acho que é uma colocação, se eu não me engano, do Joel Birman, né, do psicanalista Joel Birman, que assim, que a psicanálise o que salva a discussão com outros pensadores, né, como alguém como Michel Foucault, por exemplo, que foi um crítico da psicanálise. Sim. Né? Então a psicanálise, eu acho que ela nos ajuda, né, nos dá essa quebra, como eu estava dizendo, relação ao senso comum, como ela pode ser articulada com outras áreas. Né? Há pessoas como o Slavoj Zizek, não é assim que pronuncia, o Zizek. Eu tenho Slavoj Zizek. eu não sei pronunciar assim, não. Pega Zizek mesmo, bem aportuguesado mesmo. O Zizek lá. Então, assim, ele faz articulações com o marxismo. Sim. Né? Então, assim, E é um sociólogo fenomenal, né? Pô, fantástico, e os livros dele né? são maravilhosos, né? É um grande pensador. Byung-Chul Han também articula bem. Pois é, eu nunca li, mas né, tem várias pessoas que vão pegar, né? O Bauman. Sim, o Bauman, maravilhoso, né? Mal-estar, As né? questões dos mal-estares, né? Das fluidez então, das situações, das relações. Então, eu acho assim, o trajeto é mais ou menos por aí. Então, é o que me interessa, né? É o campo que me atrai. Uhum. Quando você traz a psicanálise dentro da sala de aula, existe o que Freud traz na transferência, né? Freud traz o conceito de transferência, e esse conceito de 1912, quando ele traz esse texto, ele faz essa articulação para a clínica. Mas a gente sabe que há a transferência entre docente e discente. Como você percebe essa relação transferencial aluno-professor? Eu acho que tem, assim, eu não vou me lembrar, infelizmente, mas eu acho que vai ter um texto dele que ele traz alguma coisa mais específica, né, sobre essa discussão, né, como você pontuou, né, a relação transferencial extrapola o âmbito clínico, né, está no âmbito das relações. Então é uma das discussões que se fazem, né, acho que até autores, infelizmente eu também não vou lembrar o nome, mas vão ter autores relevantes que vão fazer essa relação, né. Eu acho assim, a minha expectativa com relação ao estabelecimento dessa relação transferencial no contexto de sala de aula, né, pegando por essa via, é que as pessoas sejam mobilizadas por aquilo que pelo que há de interessante na psicanálise, né? Não sou eu. Eu quero mais aqui, assim, o que eu almejo, pelo menos em sala de aula, é nesse sentido, né? Quando eu estou falando de psicanálise, é que isso atraia de alguma forma, como eu digo brincando, né? Pô, querendo para sair todo mundo psicanalista, isso não existe, né? Você tem as suas referências, cada um tem as suas referências, né, daquilo que lhe atrai em termos de abordagem psicológica que você quer trabalhar, obviamente, né? Mas o que eu acho assim é trazer aquilo que a psicanálise tem de interessante, né? Como eu disse, esse aspecto da criticidade. Né? E me atrai muito quando a pessoa, é uma coisa que eu gosto muito, você pegando ali nos primeiros semestres, né? Quando a pessoa está vendo pela primeira vez, você diz, pô, mas cara, que massa, né? Que interessante isso aqui, né? Como ele pensa a questão da sexualidade, como ele. Então, eu acho muito gratificante apresentar isso para os alunos pela primeira vez. É um prazer para mim, é legal para mim. Então, é o que eu desejo, sim, sempre, que fique isso aí. Né? E que é uma coisa que eu sempre pontuo em sala de aula, que eu acho que eu fico até me tornando uma professora chata, ao longo dos semestres estou ficando mais chata. É assim, gente, o ensino superior é um lugar de discussão. Sabe? É isso que tem que dar tesão no ambiente acadêmico, é a gente poder discutir, criticar, né? Estimular a discussão, eu acho que é o ponto fundamental. Para mim,
no meu ponto de vista, eu acho que a psicanálise traz isso muito para mim. Então, o que eu quero é que isso possa ser passado também para os alunos, né? Assim, é o que me atrai mais. E aí nesse sentido, né, do que você estava perguntando, né, que a transferência se estabeleça deste modo, né, de estar trazendo alguma coisa. Quer dizer, não sou eu necessariamente, mas que está trazendo alguma coisa que é interessante, que a pessoa diz, porra, mas que massa isso aqui, né? Pô, não tinha pensado por essa via. Ou então, quando pega as palavras e procura e lê como no senso comum, né, como a noção de perversão, por exemplo, né? Assim. A pessoa lê no senso comum. Ou narcisismo. Narcisismo também demais, né? E diz, não, porra, mas o Freud não é por aí, né? Vamos ver qual é a leitura que ele traz, qual é a compreensão que ele vai trazer disso aí, né? Então, é mais nesse sentido que eu acho interessante, né, a gente pensar. Eu fiquei pensando que a questão dessa relação também professor-aluno, que o professor ele chega na sala de aula, chega com esse discurso do mestre mesmo, que eu sei, né, e você, aluno, é o que não sabe. Uhum. Né? E há essa busca desse aluno aqui do outro lado, de olhar na Cristiane algo que diz assim, porra, ela sabe pra caralho. Ela sabe. Pipi. É só pipi, foi só 2. Ela sabe mesmo. E como é que eu faço para chegar a ter ela, a estar no nível dela? Claro que é algo que vem dessa fantasia que o aluno joga, que o aluno absorve do professor, quando diz que eu quero aquilo, que eu quero aquilo para mim. E muitas vezes o professor ele tem esse domínio e esse poder de persuasão, de persuadir esse aluno a dizer, talvez esse lado, essa posição de mestrado a futuro, a posteriori, faça sentido para alguns. Uhum. Existe alguma técnica, alguma coisa que o professor, que você tenha feito, que você tenha absorvido de seus professores, enquanto aluna, pensando no possível mestrado, ou essa decisão de entrar no mestrado, de fincar, agora eu quero fazer mestrado porque eu quero dar psicanálise, ou isso só se deu depois, quando você concluiu a sua faculdade lá no início? Bom, assim, eu acho assim, houve influência, sem dúvida, de professores. Tem pessoas, eu conheci pessoas muito, muito bacanas na faculdade que eu acho que me influenciaram. Eu vou dizer até o nome, né? Assim, o Henrique Carneiro, a Clara Virgínia, que foi minha orientadora, e a professora Júlia Boucher. Né? Eu considero assim, foram as 3 pessoas assim que realmente no meu percurso, né, universitário foram referências para mim, né, em termos de estudo, de pesquisa, né, pessoas que, principalmente a professora Júlia Boucher, que é uma pessoa que tem uma estrada, um percurso enorme, né? Não é nesse sentido, assim, a gente pode até ser seduzido inicialmente por essa, né, essa idealização desse lugar, né? Como é que ele sabe tanto? Como é que aquela pessoa... Gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quão pouco a gente sabe, né? O estudo, o aprendizado é uma coisa que não tem fim, graças a Deus, né? Que bom que né? não. Que bom, quer dizer, né? Então, essa pessoa que chega, se alguém chega para você, né, como o pessoal diz, arrotando sabedoria, né? Eu sei demais, eu sou isso. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma baboseira, né? Uma bobagem. Não se trata disso. Então, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Menos a gente, assim, mais a gente percebe o quanto a gente tem para aprender. Então, isso é um percurso contínuo, né? É contínuo. Então, nesse sentido, obrigada. Houve essa influência, né? Sem dúvida, dessas pessoas, foram referências realmente no meu estudo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Né? Sou uma pessoa que assim, eu estou aberta a aprender. Eu faço essas brincadeiras, né, em sala de aula, a psicanálise, isso tudo. Por mais que ela seja a minha referência, mas isso não invalida absolutamente
o meu desejo também de conhecer outras coisas, né? Não trato dessa, como eu disse a vocês inicialmente, não trato dessa maneira dogmática, né? Não é por aí. Então, eu pensei realmente na área acadêmica por conta dessa coisa de gostar de estudar, né? De aprender a escrever. Eu fui aprendendo, né? Escrevia mal para burro, mas a gente, né, foi pelejando, foi melhorando, né? Aprender a escrever as ideias, organizar ideias, isso é importante. Então, assim, o mestrado não foi necessariamente pensando em dar aula de psicanálise ou coisa do gênero, né? Mas ele veio mais como um desejo meu de estudar mesmo, de pesquisar, né? Assim, eu acho que o que dá tesão é justamente isso, né? Essa busca, é você conhecer. Então, eu acho que é uma coisa que eu sempre bato nessa... Como eu disse, eu estou ficando chata, né? Vou ficar conhecida como uma chata da Nassau. Porque, assim, eu bato nessa tecla. Gente, tem que ter tesão pelo conhecimento. Até para chupar pirulito tem que ter tesão. Pois é, para tudo tem que ter tesão. Então, né, a gente tem que ter um tesão para querer aprender, né? E isso, gente, não tem professor nenhum que faça isso por alguém. Né? Eu acho assim, esse desejo do aprender é uma questão muito pessoal. Né? Ou você quer ou não quer. Você pode botar o melhor professor do mundo, né, que tenha todas... Né, alguém que seja versado de alguma maneira, né, didática, tenha técnicas, conhecimentos, mas se não há o desejo da pessoa, gente, não rola. Então, eu acho que o que tem que se sobrepor nesta relação, que tem que aparecer nessa relação, é a pessoa ter o interesse em conhecer. Porra, eu vou conhecer isso aqui. Não, né? Talvez não seja a minha área, talvez, né, eu não vá trabalhar com isso, mas eu vou me abrir. O que é que isso aqui pode me trazer de interessante? Né, para a minha prática futura, o que é que essa questão pode, né, me agregar de conhecimento, ou algo do tipo. Então, seria mais nesse sentido. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu fiquei pensando agora no que o João trouxe, a questão do enrijecimento, do gesso. Né? Quando a gente pega um gesso para emoldurar, para fazer um gesso em si, ele é só uma pasta, é só uma coisa fixa. E depois é misturado com a água, e a água é fluida, e aquilo faz uma reação química que endurece. Né? Quando Freud traz a psicanálise na educação, com alguns textos ele traz sobre as universidades, né? Quanto foi uma luta de Freud lá no início para trazer a psicanálise para a universidade. Depois ele disse, não vai fazer, talvez não dê muito certo isso aqui. Até porque o sistema acadêmico ele é esse gesso, ele é o enrijecido, né? Que mesmo que o professor ele diga, como você é psicanalista, que diga assim, eu quero dar isso, a faculdade enrijece e diz, não, tu não pode dar isso aqui, porque existe na minha cadeira, a cadeira, como você agora está dando psicossomática, é dizer assim, não, na cadeira só é para dar isso aqui. Aí você talvez fica assim, como quebrar um pouco desse gesso? Como quebrar isso aqui? Mesmo que saia alguns fragmentos, mesmo que surge um pouco, que fique subversivo, mesmo que surja um pouco, não pode sair dessa corrente. Talvez isso eu assim percebo que talvez seja visível para alguns professores, e não só assim tratando de você como psicanalista, mas de outros professores que têm as suas abordagens fixas, porque a gente está na faculdade de psicologia e a gente vê as teorias, né? Algumas de todas as teorias, sim. Né? E aí percebido que alguns professores não, essa disciplina não dou, não, isso aqui eu não dou, porque não consegue caminhar, não consegue quebrar um pouquinho o gesso, né? E para você acha que na sua docência existiria, não se tratando assim de teorias, de disciplinas teóricas rígidas, como TCC, Gestalt, mas em outros tipos de teorias, existe alguma disciplina que você tenha visto essa rigidez mais fincada, assim, que fosse mais difícil para você dar aquela disciplina por causa da rigidez? Não, eu não veja, não é assim, não seria uma rigidez no sentido
eu acho assim, qualquer disciplina, seja ela qual for, né, qualquer coisa que você vá trabalhar, você pode trazer elementos que é como eu pontuo. Eu acho que na área acadêmica, o que tem de relevante é a sua capacidade de criticar. Né? Tem o conhecimento, essa questão de você, né, buscar o conhecimento, mas de você ter uma capacidade crítica, né, de questionar as coisas. Então, eu acho que qualquer disciplina, seja ela qual for, pode ter abertura para isso, seja ela qual for, e tinha que ter. Né? Então, para o ambiente acadêmico não ficar né, restrito a uma coisa, né, meio assim, chega, o professor vai dar a matéria, aí o aluno lê ou não lê o texto, né, e fica por isso e tal. Mas eu sempre bato nessa tecla, que é o que faz sentido para mim. Não estou generalizando, nem falando, né, cada professor tem a sua, né, leitura das coisas. No meu caso específico, eu acho isso. Seja lá que disciplina for, eu acho que o fundamental é você ter a capacidade de discutir o que está sendo trazido, né? De questionar as coisas, de trazer... Até a gente pensando, você trouxe a questão da transferência, né? Que é uma discussão, né, nesse campo da educação, que o Freud vai pontuar, outros autores vão trazer essa leitura. Infelizmente, eu não lembro o nome de uma autora que é uma referência nessa área. Para pensar, Freud é a educação, não estou conseguindo lembrar o nome dela. Mas, enfim, o que eu acho é que a gente tem que se abrir também para outras questões. Sei lá, discutir, né, pensando... como é que a psicanálise pode pensar, por exemplo, uma discussão sobre o bullying? Né? Que é uma questão atual. Tá? Então, eu acho assim, abrir-se também para aquilo que está se apresentando atualmente. Né? Como é que a psicanálise pode fazer... Como é que a psicanálise vai responder a algumas questões que estão se apresentando atualmente? Aí sim, para a gente sair desse lugar, né? Não ficar preso a uma determinada leitura da psicanálise, sim. Né? Que porque está lá na palavra de Lacan, né? A letra de lei, não sei mais o quê. Aí não, pelo amor de Deus, aí não. Aí é muito empobrecimento da própria teoria. Né? Eu acho que, em nome da sobrevivência dela, tem que discutir. Não estou dizendo para descaracterizá-la, né? Sim. Não é descaracterizá-la enquanto teoria, né? Aí se transformaria em outra coisa. Mas eu digo assim, a possibilidade de a gente discutir. Articular com outros autores. Articular, tem que pensar. Precisa pensar tem que fazer. diferente. Outros atores e outros temas, né, que vão surgindo. Exatamente, temas. A questão da transexualidade, né? Que Algo é uma novo. questão, né? Que a gente sabe que tem psicanalistas que têm pensamentos extremamente... rígidos e arcaicos. Arcaicos, né? A gente poderia até chamar de reacionários, né? Em relação aos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, Sim. as críticas que se fazem. Ainda, né? Há psicanalistas que trazem isso aí como algo do fim Édipo não restabelecido. É o fim da família sagrada, sacrossanta, edipiana, freudiana, né? Papai, mamãe e filhinho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, o que eu acho, que eu sempre pontuo, seja lá que disciplina for, seja lá o que é que está sendo visto, a questão do questionar, do discutir o que está acontecendo é fundamental. É fundamental. Né? Principalmente para uma pessoa que está no ensino superior. Né? E é isso que me bate, assim, às vezes, ver uma certa apatia em algumas circunstâncias, né? De dizer, porra, esse tema aqui dá para discutir para burro. Muito, né? Dá para discutir muito, né? Então, poxa, vamos nos mobilizar, vamos pensar junto, vamos discutir, porque, assim, gente, quem dá aula, assim, quem aprende, na verdade, não é quem está dando aula, né? Assim, ou melhor, perdão, não. Volta a fita, não é isso não. Foi um ato falho, está gravado, ela acabou de dizer, isso não vai ser cortado. Não, na verdade, gente, a pessoa que está dando aula é quem mais aprende. É isso que eu realmente queria dizer. Tá. Né? A gente sabe que é quem mais aprende. Porque não só o fato de nos obrigar a estudar, né? A gente estuda bem mais do que aquilo que a gente traz em sala de aula, mas, principalmente, é com vocês. Né? É o que vocês trazem que me mobiliza. Porque, assim, às vezes a gente está naquela... Né? Você estuda psicanálise há algum tempo, aí você já tem as coisas meio... Né? Às vezes fica meio... Aí vem um aluno, faz uma pergunta, você diz, puxa vida, cara, interessante. Eu não pensei por essa via. Como é que eu vou responder a isso? Tá? Então, isso é o que estimula, o que mobiliza a gente a pensar. Então, a gente... eu já disse isso para algumas pessoas. Eu disse, porra, eu aprendo
poxa vida, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Né? Porque me mobiliza a pensar, né? Me estimula a pensar quando vem questionamentos, quando diz alguma coisa, diz, poxa, como é que eu vou responder? Às vezes nem sempre eu sei responder, né? E é bom porque você se desloca do seu lugar de conforto. E isso é importante para o aprendizado, você se deslocar desse lugar. E não é fácil, né? Nem sempre é fácil. Sair desse discurso do mestre, do que eu sei, é muito difícil. Sair, difícil. dar a volta desse discurso daquele que sabe e realmente sabe, mas postar-se, né, frente a um outro como um que não sabe, né, entrar como o discurso do saber não sabido, devagarzinho, a gente vai construindo juntos uma relação, né, que é o que a gente acaba presenciando nas suas disciplinas, independente de quais sejam. O que fica evidente para quem foi seu aluno, para mim, muito, porque eu já tenho uma admiração muito grande por você há muitos anos. E a nossa relação já é antiga. A gente não vai divorciar, mas eu quero me divorciar da Nassau, mas não de você. Mas, assim, a nossa relação, eu percebo que em cada disciplina que você tem, em cada passo que você dá, para cada turma que você dá, você se molda, você articula diferente. E aí, como você traz, vem muito do que o aluno pede do professor. Né? É das articulações que vêm daqui. Quando o aluno escuta o professor e já lê o texto, quando você percebe que aquele ali tem uma pegada diferente, né? Aquele ali me perguntou algo que eu não pensei nisso. E é o que mobiliza o professor, né? Que é o que te mobiliza a estudar outras coisas. E vir para a aula com uma outra pegada, buscando sempre no aluno a criticidade, entendendo, né, nesse canto da psicanálise subversiva mesmo, do senso crítico, não do senso comum, mas da crítica embasada em alguma coisa, embasada em sei lá o quê, contanto que faça sentido para qualquer pessoa. Acho que você preserva muito essa subjetividade também. Da gente aqui do outro lado, como aluno, percebo que você também preserva a subjetividade de cada um quando você escuta aquele aluno e silencia e escuta um outro, mesmo que possam não fazer sentido, e acho que também você deve ter passado por isso muitas vezes, de alguns comentários de alunos que não fazem porra nenhuma de sentido, mas tá certo. Mas faz, né? Mas não faz e faz. Não né? faz para mim, mas faz para ele, porque o sentido quem dá não sou eu, é daquele que fala. Exato, né? exato. Então, e aí eu acho isso muito... Eu gosto muito, assim, eu acho que ensinar, né? O Freud vai dizer, né? Uma das tarefas impossíveis, né? Um dos três impossíveis, né? Educação, psicanalizar, governar e ensinar. E ensinar e educar essa área, né? Então, eu acho assim, como eu disse antes, é uma questão muito pessoal de cada um, né? Individual de cada um. Eu fico muito satisfeito quando tem um bate-bola com algum aluno, né? Quando tem aqueles alunos que... Né? Já passei por algumas pessoas que gostam de bater bola e tudo. O fato de a pessoa não falar também não significa que ela não esteja produzindo também alguma coisa. Né? Eu gosto quando discute, mas eu entendo que, né, pode muito bem a pessoa, né, tá lá no cantinho dela, não quer dizer que não esteja, né, produzindo nada. Né? Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que atentar, né, no ambiente acadêmico, seriam esses aspectos que eu pontuei. Né? Eu acho que a gente discutir, trazer questões relevantes à baila, o que está acontecendo, né? Conectar-se àquilo que está acontecendo, e a gente poder discutir, seja lá que disciplina for. Qualquer disciplina é passível, né, de trazer discussões interessantes, né, referentes ao que está acontecendo no dia a dia, né, a realidade, as experiências, né, o que é que está se constituindo, as experiências subjetivas, né, recentes, né, enfim, é mais ou menos, né, dentro dessa perspectiva que eu acho que o ensino é interessante, né, e a relação professor-aluno é interessante, né, como uma troca. A gente aprende na troca.
Não é chegar lá e dizer, olha, isso acabou, olha, eu que tenho a verdade, eu é que sei bulhufas. Né? Não sei de nada, eu estou aprendendo, né? Eu quero continuar aprendendo. Aí, né? O meu percurso é esse. Eu espero que os alunos, né? As pessoas também, né? Queiram também, tenham esse desejo também de aprender. Quando com isso que você traz, só para finalizar, sim, eu vejo que talvez o que eu consiga ver, pensar, é que quando a gente lida de psicanálise e educação, a gente traz esse lado do psicanalista, que é docente, e que ele busca, a gente faz essa busca não pelo que é, não pelo consciente, do que está se produzindo de forma consciente, mas quando você diz que o aluno fica do outro lado, às vezes ele está lá fazendo seu trabalho psíquico, talvez escutando e meditando e vendo como é que aquilo articula com seus próprios conhecimentos, né? E, de alguma forma, isso faz sentido também a posteriori. Sim, de alguma forma. O que é trazido na sala de aula, quando a gente traz a psicanálise, o que é trazido aqui, produz lá fora. Também é um trabalho que se produz a posteriori. Né? Sim, e aí, como ele age, né, o professor, você, age nesse processo. Até anotei aqui uma coisa bem interessante. Sim. Ele diz assim, ele é um agente do processo de construção do conhecimento, que leva à formação da sua personalidade e dos alunos envolvidos na sua relação. Uhum. E isso é o que você faz essa produção. Você consegue fazer essa produção para que esses alunos aqui, do outro lado, possam modificar-se ou não, mas, sim, compreender bastante o que se é passado da sua parte para a gente. É produzir alguma coisa, né? Aquela coisa da subjetividade de cada um, da experiência subjetiva de cada um, né? Da relação de cada um com o conhecimento, com o que quer aprender. Né? Então, assim, é uma coisa muito pessoal, realmente. Como eu disse, não tem professor no mundo que, né, por mais maravilhoso que seja, que vá conseguir, né? Assim, agora sim, vai, né? na marra. Né? Isso não existe. Né? Então, assim, como eu disse, minha expectativa é sempre por essa vertente, né? De que seja mantida a criticidade aqui dentro, lá fora, né? De questionar esse senso comum. Né? E, assim, a minha questão com o ensino é atravessada totalmente por isso. Alguns tentam. E você é uma das que conseguem. Alguns tentam. E você é uma das que consegue. Não sei até que ponto. Até 9 de maio de 2024, sim. Você deseja falar mais alguma coisa? Acho que foi muito, muito bom. Agradeço aí o convite. Gostei muito. Foi muito legal a experiência. Viu? Agradecemos. Valeu. Finalizando por aqui, viu? Nosso encontro. E fiquem atentos para o próximo. Valeu. Beijo. Valeu.